Olá você, Shalom Aleichem, paz seja com você. Aqui, professor Chalegre Filho, mais uma vez. E que prazer estarmos juntos pela graça de Deus, não é verdade? Como é bom a gente ter a presença do Espírito Santo em nossa vida. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele, segundo Jesus Cristo disse lá em João, e você pode ver isso, ele disse que o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo também é o Consolador. O Espírito Santo, ele nos faz lembrar as coisas que nós estudamos da Palavra de Deus. O Espírito Santo nos assiste como um amigo querido em momentos de dificuldades em nossa vida. Por isso, quando nós abrimos a Palavra de Deus, temos que ter em mente que o Espírito Santo que a inspirou é o mesmo Espírito que vai fazer com que nós possamos entendê-la. E dele obteremos poder para pôr em prática os ensinamentos contidos nas Sagradas Escrituras ou na Palavra de Deus. Por isso, é importantíssimo, eu diria, é de importância vital, quando abrirmos as Escrituras, termos isso em mente e pedir a iluminação de Deus para que nós possamos, de fato, entender aquilo que está escrito, por mais simples que seja, não é? E isso demanda de nós apenas uma coisa: humildade em querer conhecer a Palavra de Deus. Tomando aqui o meu chá, muito especial, gengibre, cravo, laranjeira, um chá muito bom. Um pouco de hibisco, casca de abacaxi, um chá realmente maravilhoso, excelente para fortalecer o nosso sistema imunológico, né? Com essas mudanças climáticas, precisamos estar com o sistema imunológico fortalecido para não sermos acometidos por essas doenças sazonais, né, que sempre ocorrem. Então, hoje eu gostaria muitíssimo de meditar com você sobre uma coisa que nós chamamos fruto do Espírito. Eu considero o fruto do Espírito Santo, claro, vou fazer aqui uma alegoria, como se você pegasse uma laranja, por exemplo. A laranja, ela tem vários gomos. E cada gomo é parte do fruto do Espírito. O Espírito nos dá o fruto. E esse fruto, ele é dividido em 9 gomos. Então nós vamos aproveitar ao máximo aqui o que está escrito na Palavra de Deus. Espero que você esteja em paz, espero que o seu coração esteja receptivo à Palavra de Deus. Eu espero que você, de alguma forma, possa compreender o assunto que vamos aqui esboçar, não é? Vamos começar para entender o que Paulo escreve aqui aos Gálatas, no capítulo 5. Vamos começar a partir do versículo 16. Por quê? Porque assim a gente vai ter uma ideia mais ampla e vamos poder contextualizar as palavras paulinas. Versículo 16 do capítulo 5 da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Isto vos digo: andeis no Espírito, e não satisfareis os apetites da carne. Ele já está dizendo aqui que precisamos
andar em espírito. E aqui, andar no Espírito é no Espírito Santo de Deus, tá? E dessa forma, não vamos estar atendendo aos desejos carnais. Porque os anseios da carne se opõem aos do Espírito, e os do Espírito contra os da carne, pois opõem-se mutuamente, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Porém, se deixardes que o Espírito vos guie, já não estáis sob a lei, debaixo da lei, debaixo daquilo que a lei, principalmente, ele trata aqui, ele fala da lei da circuncisão, não é? Porque a nossa circuncisão é Cristo. Não precisamos mais circuncisar o prepúcio, não é? Como era feito no passado. Os judeus, ainda hoje, praticam o ato da circuncisão, mas não é mais necessário, porque a nossa circuncisão é do coração. O coração aberto a Cristo, recebendo a Cristo como seu Salvador pessoal, não é isso? E ele vem falando aqui dessa questão, dessa lei, tá? A lei da circuncisão. Se você ler os versos anteriores, entenderá este assunto desta forma. E ele diz mais aqui, ó. Ele diz, versículo 19. Agora ele vai tratar do que é a obra, ou quais são as obras da carne, porque não é só uma obra, são várias obras. E aqui ele fala, ora, as obras da carne são manifestas. Todo mundo sabe o que é obra da carne. Elas são claras, evidentes. E ele diz, e aqui estão, 2 pontos. Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, que é aquela luta, né, que muitas pessoas têm umas contra as outras, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que as praticam não hão de herdar o reino de Deus. Então, quem vive na prática do adultério, da fornicação, da impureza, da lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porque é muito fácil você falar das outras coisas, né? Falar de adultério, fornicação, essas coisas, impureza. Mas olha, que tudo está no mesmo pacote, está tudo no mesmo saco, vamos dizer assim, não é? Então você tem aqui coisas que precisamos entender. E ele fala sobre ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas. Ele diz, quem pratica isso, quem vive na prática dessas coisas, não vai herdar o reino de Deus. Simples assim. Ele é direto, objetivo, sem subterfúgio, ele vai ao ponto, ele é incisivo. Agora, no versículo 22, vem a parte que é a parte saborosa, porque aqui vem a parte do fruto. Como falei anteriormente, o fruto do Espírito, como que uma laranja, que há nela vários gomos e cada gomo faz parte do mesmo fruto. E ele diz, mas o fruto do Espírito é amor. Interessante que o próprio apóstolo Paulo, falando sobre o amor, ele dedica um capítulo inteiro
o capítulo 13 da sua primeira carta aos Coríntios, onde ele diz: eu passo a mostrar a vocês um caminho sobremodo excelente. E ele começa a dizer: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, nada seria. Seria como o sino que tine, né? Não tem muito sentido. Ele diz: ainda que eu desse meu próprio corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada me aproveitaria. Aí ele vem falando também: o amor é paciente, é bondoso, não é invejoso, não é ciumento, não é? Diz que o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, tudo suporta, né? Até que no final ele diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Por quê? O apóstolo João, na sua primeira carta, João 4, versículo 8, ele diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então aqui não está falando de um sentimento. Amor é o dom máximo, é o dom supremo. E é a base, né? É onde toda a estrutura vai ser montada. Ele é o alicerce, porque ele é Deus. Então, sendo o amor Deus, nele é edificada a construção. E nesta construção a gente vai ter aí parte desse fruto do Espírito, alegria. Não é uma alegria passageira, uma alegria qualquer, não. É alegria por saber que nós somos o povo mais feliz da face da terra, porque nós temos Cristo, aquele que deu a sua vida para nos salvar. Cristo deu a sua vida por amor a mim e a você. Isso já é suficiente. Então é isso que nos dá alegria. Como ter alegria, de fato, num mundo tão conturbado, com tantas coisas acontecendo, com tantas desigualdades, com tantos problemas? A alegria não é simplesmente um momento, mas é algo que vem, eu diria, quando nós temos a base, então a gente agora tem também alegria. Se você tem amor, você tem alegria. Não é uma alegria fugaz, é uma alegria do fruto do Espírito. Paz. O que é paz? Jesus Cristo disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E ele diz: olha, não penseis que vim trazer paz à terra. Não, vim trazer espada. Porque os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Complicado isso, né? Então, como ter paz? Ele é o príncipe da paz. Então, se você tem Jesus na sua vida, obviamente você terá paz também. E essa paz, ela te dá tranquilidade, porque mesmo em meio aos problemas e às dificuldades da vida, você pode dormir em paz. Quantas pessoas para dormir têm que tomar calmantes, não é? Tem que fazer uso de certas substâncias porque não tem paz. A mente está conturbada, está pesada. Ela precisa da paz. A paz que só Jesus Cristo pode dar. Também parte do fruto do Espírito é paciência. Somos tão impacientes, principalmente nestes dias em que a gente quer tudo rápido, tudo tem que ser num toque, né? Num toque digital. Tudo é tão rápido, não pode demorar. Se a gente demora um pouquinho, já fica impaciente, mas é preciso ter paciência, esperar. Esperei com paciência no Senhor e Ele me ouviu.
Quantas vezes nós pedimos algo a Deus e Deus parece que não responde? Os dias passam, os meses passam, até os anos passam e nós ficamos: Senhor, mas onde está a tua promessa de que isso iria acontecer? Eu te pedi isso, Senhor. Eu te pedi determinada coisa porque tu sabes a minha situação, a minha necessidade. Não estou pedindo nada por vaidade, ou para aparecer, ou para tentar ser melhor que alguém, ou para espezinhar alguém. Não, Senhor, estou pedindo algo que eu acho que preciso. Não é mereço, não há mérito, é preciso. Mas o que ocorre muitas vezes com quem planta? Você planta e vai colher, certo? Só que entre você lavrar a terra, adubar, preparar a terra, plantar a semente, esperar que a semente brote e esperar que chova, se você não tem um local com irrigação, esperar que a planta cresça, dê seu fruto, o fruto amadureça e você possa colher. Tudo isso demanda tempo. Não é assim. Então, é por isso que temos que ter paciência. As coisas não são exatamente como nós queremos ou da forma que a gente gostaria que fossem. Mas temos que ter paciência. Jesus era muito paciente. Afabilidade, ser afável, né? Tratar as pessoas com respeito, tratar as pessoas com carinho, tratar os animais com carinho, com respeito, ser afável, gentil, né? Nem sempre as pessoas são gentis. Estão tão aborrecidas com isso, com aquilo. Às vezes é o filho, é o marido, é a esposa, é o colega de trabalho, é o problema que deu lá no carro, que não consegue resolver. São muitas coisas. E a pessoa perde essa afabilidade. Ela se torna amarga, né? E aí, muitas vezes, ela espalha o seu amargor. Bondade. Bondade. Quem é bom? Bom é Deus. Então, se eu pratico a bondade, eu pratico atos de Deus. Ser bom com as pessoas, não ser mal, mas ser bom, praticar o que é reto, o que é correto. Fé. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, preciso ter fé. Preciso confiar. Há muita gente que acha que fé é o pedir algo a Deus e acontecer no momento. Pedi e está ali e aconteceu. Isso não é fé. Muitas vezes o que eu tenho visto e tenho ouvido é presunção. Porque muita gente fala: Senhor, o Senhor tem que fazer isso, o Senhor tem. Quem sou eu para mandar em Deus e dizer o que Deus tem que fazer? A fé não é assim. A fé é aquela confiança de que Deus vai realizar aquilo que Ele prometeu realizar. Aquilo que está na sua palavra. Eu tenho fé. Quantas pessoas falam assim: eu tenho fé que Deus vai curar a minha mãe, Deus vai curar o meu filho. Eu tenho fé que Deus vai curar. E eu oro, eu busco, enfim, faço jejum, oração, e depois aquela pessoa pela qual eu estava orando e pedindo a Deus vem a óbito. Ah, não é fé, eu não tive fé. Não, filho, você teve fé. Só que a fé é provada justamente nos momentos mais difíceis da nossa vida. E não é eu chegar e dizer assim: eu quero isso e pronto. Não. Deus tem várias formas de nos responder. Às vezes Deus fala assim: não. Não e não. Acabou. Não vai responder. Não. Ele não tem que dar satisfação para nós
da decisão dele, porque ele sabe o que é melhor para todos nós e ele conhece o fim desde o princípio. Portanto, ele diz não. E a gente fica ali orando e pedindo, mas Deus já disse não. Precisamos ter o Espírito Santo para entender quando Deus diz não. E às vezes Deus diz sim, tá bom filho, mas espera mais um pouco, ainda não é o momento de você receber essa bênção. Você não está preparado para essa bênção, porque se eu te dou essa bênção, você não vai usá-la da forma correta. Então, espera mais um pouco. Ou então Deus fala, sim, tudo bem, é agora. E aí Deus nos atende, não é? Porque nós temos fé que Deus vai fazer aquilo que Ele cumpre. Outra coisa, tudo que Deus promete na sua palavra, Ele cumpre. Tudo. Há coisas que Deus promete na sua palavra que são condicionais. Se eu fizer isso, se eu atender, não é? Ele fala, se o meu povo, olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, não é? Se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei a sua prece, sararei a terra, ou seja, ouvirei as suas preces e curarei as suas feridas. Precisamos entender o que é fé. Brandura, ser brando, não é? Ser meigo, ter ternura, é quase igual ser afável, mas a brandura você não vai tratar a pessoa que te trata mal respondendo à altura. Tem que falar, não, falou grosso comigo, eu vou responder mesmo, não é? Gritou comigo, eu grito também. Ou seja, está se rebaixando ao mesmo nível ou pior do que o seu oponente ou agressor, não é? Nós temos que ter brandura. E aqui vem a última parte, ou o último gomo desse fruto maravilhoso, que é a temperança, ou o domínio próprio. Então, quando nós somos temperantes, nós temos o domínio próprio. Seja no comer, no falar, no vestir, no que nós estamos vendo, no que nós estamos ouvindo. Peraí, isso aqui não é bom para mim, não vai me fazer bem. Opa, deixa de lado. Esta outra coisa que eu tenho aqui, opa, não posso, porque vai contra os princípios de Deus. Então, nós temos que ponderar, e o Espírito Santo ele age para que a gente possa ponderar essas coisas. Não é possível uma pessoa que não tem controle, autocontrole, não controla as suas palavras, não controla o seu temperamento, não controla o que come, não controla o que bebe, dizer que uma pessoa dessa tem o Espírito Santo. Tem muita gente por aí gritando, pulando, dizendo que tem o Espírito Santo, fazendo e acontecendo, dizendo que está cheio do Espírito Santo, mas tem inveja, ira, é rebelde, pratica heresias, gosta de discórdia, rivalidade, tem ódio das pessoas, fica irado facilmente. Então a pessoa dessa não tem o Espírito Santo. Não adianta. Ela pode dar cambalhotas, ela pode dizer o que for, mas ela não tem o fruto do Espírito Santo na vida dela. Como é que nós sabemos que uma pessoa está cheia do Espírito Santo? Quando ela mostra através do fruto do Espírito. Ela mostra esses gomos, essas qualidades, amor, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Não há nenhuma lei contra essas coisas. Por quê? Porque elas são fruto do Espírito. E se elas são fruto do Espírito, quer dizer que é o Espírito Santo de Deus
que habita em nós, que nos concede todas essas coisas maravilhosas. No versículo 24, pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Aqueles que são de Cristo crucificaram a carne, não andam mais com idolatria, impureza, fornicação, adultério, lascívia, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas. Porque quem é de Cristo vive no Espírito Santo. E no verso 25, ele diz: se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Andar no Espírito, vivemos pelo Espírito, é através do Espírito Santo que nós temos vida. E pelo mesmo Espírito, nós podemos andar nele, viver nele, caminhar com ele e praticar as obras que são as obras de Deus. E aí ele segue com outros conselhos, né? Mas a base é essa. Então, como conhecer se alguém está realmente cheio do Espírito Santo? Através do fruto do Espírito. Se tal pessoa, seja quem for, seja a pessoa mais eloquente que existir, seja a pessoa mais inteligente que você já conheceu, se ela não tem essas qualidades, esses gomos do fruto do Espírito, o Espírito Santo não está com ela. O Espírito Santo não está na vida dela. Sabe qual é o conselho do apóstolo Paulo? Destes afasta-te. Porque são hipócritas. Falam de Deus, falam de Cristo, mas o fruto nega. Então fica aqui a palavra de Deus e que ela seja acolhida no seu coração. E quando eu digo coração, refiro-me à mente, que você possa acolher a palavra de Deus na sua mente e pedir ao Espírito Santo poder para você pôr em prática em sua vida, porque é a pura palavra do Senhor. E não há nada que eu possa acrescentar, nem tirar, omitir da palavra do Senhor. Ela é pura, ela é o que é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. Jesus disse que a sua palavra é a verdade. Não é verdade? A sua palavra é a verdade. Então nós precisamos estar receptivos ao Santo Espírito de Deus. Que você tenha um dia maravilhoso, que você tenha dias maravilhosos, que você tenha uma vida maravilhosa na presença do Senhor Jesus e que você seja guiado ou guiada pelo Espírito de Deus. Eu sei que não é fácil vencer aquilo que está arraigado em nós. Não é fácil vencer tantas coisas, não é? Mas a vitória é possível por intermédio do Espírito Santo em nossa vida. Vamos dar lugar ao Espírito. Antes de falar alguma coisa, pense bem, analise, meça direitinho, né? Bom, eu vou medir aqui para ver se o que eu vou falar, porque muitas vezes nós somos tão apressados nas coisas e às vezes falamos, não era nem o que nós queríamos falar, mas a gente às vezes fala algo que
machuca, que fere, que agride. Às vezes até por um certo zelo, não é? Zelo sem conhecimento. Há muita gente assim. Ela tem um certo zelo pelas coisas de Deus, mas não tem o conhecimento. E aí não tem ainda o fruto do Espírito desenvolvido na sua vida. Então devemos orar, devemos buscar a Deus nesse sentido. É isso. Shalom Aleichem. Paz seja com você. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Clique no sininho para receber as notificações assim que nós postarmos mais um vídeo aqui no canal O Único Caminho. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom.